Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente boa tarde, não é? Então, hoje na aula de ciências a gente vai aprender sobre as partes da planta, né? Como é distribuída aí todas essas partes das plantinhas e entender a sua função, certo? A gente sabe, né? Eu sei que tudo isso que tá aqui mostrando, vocês têm conhecimento. Mas a gente vai aprofundar mais esse conhecimento aí e chegar no conhecido alimentos in natura, certo? Isso aqui vai ficar lá pro finalzinho. Primeiramente, vamos entender aqui como é feito, né? Como é a organização de uma planta. Lembrando que todas as plantas, né? Que nem todas as plantas são iguais, certo? Existem lá as categorias das plantas que vocês também vão aprender mais na frente, tá certo? E que nem todas podem possuir flor, nem todas têm fruto, não é? A gente vê muito o cacto. O cacto, ele nem tem flor e ele nem tem fruto, mas ele é considerado uma planta, né? Temos também plantas que têm flor e que não tem fruto, outras que têm fruto e não tem flor. Então, Então, todas elas, né? Cada uma delas ali tem a sua característica, né? Igual nós, seres humanos, não é? Cada um tem a sua característica própria. Mas vamos entender aqui como é feita, né? Como é essa organização das plantas. Vamos iniciar pelas raízes, né? As raízes das plantas, elas servem para fixar a planta no chão, ou seja, no solo. Além de fixar, né, de agarrar ali o solo, ela também, através das suas raízes, né, de cada raizinha ali, ela leva para a planta, né, ela suga dali do chão e leva para a planta a água, né, quando a gente rega ela ou quando vem da chuva, e também ela leva sais minerais. Esses sais minerais é como se fosse um remédio que a gente toma, né, pra gente ficar melhor. Então é basicamente isso aí, só para vocês entenderem, tá? Os sais, né, sais e minerais é o que dá uma saúde, uma fortificação à planta. Então é através das raízes, né, que a água e os sais minerais, ele chega para a planta toda. Saindo das raízes, nós temos o caule. O caule serve como sustento da planta. É através do caule ali, né? Geralmente aqui, esse tronco de árvores maiores, né? Tem esse tronco bem grande aqui. Mas, na maioria, para plantas menores, ele é menorzinho, né? Bem mais fininho. Mas ele também serve para sustentar a planta. Então, o que dá o crescimento da planta, o sustento dela em pezinha, é esse caule. Lembrando também, que o caule aqui, ele também ajuda no processo da água e dos sais minerais que passa aqui pelas raízes, passa também pelo caule, para poder chegar na planta em geral, tá bom? Do caule, vamos passar para a folha. A folha, né, ela produz o alimento da planta por um processo chamado fotossíntese. Então, através da luz do sol, né? A luz do sol aqui, penetra nas folhas, né? E a folha transforma esse calor, né, em energia e em alimento. E outro ponto, esse processo da fotossíntese, né, traz também o pigmento verde, né, a coloração verde das folhas. Por isso que em geral, né, a maioria das plantas que a gente vê, as suas folhas são verdes por conta dessa fotossíntese, né, que é onde a planta produz o seu alimento. Partindo das folhas, nós vamos para a flor. A flor, né, tem o processo de reprodução da espécie da planta, né? Então toda planta que tem uma flor, ela é a responsável por reproduzir a espécie daquela planta.
tá certo? Aqui ao lado, ó, nós temos o fruto, né? O fruto, ele é responsável, né, pelo surgimento de mais uma planta, porque o fruto, ele traz dentro dele, né, ou semente ou caroço, né, que aqui nós estamos representando a semente, né, e essa semente é responsável por fazer com que essa planta possa ser replantada, tá bom? Então você pode perguntar, mas e por que as plantas têm a flor e tem o fruto, se ambos, né, se os dois eles aparentam ter quase a mesma função? Por quê, né? Vou responder para vocês. Porque algumas plantas possuem só a flor, né? E outras possuem só o fruto, tá certo? Então, se eu tenho a flor, eles passam pelo processo de reprodução. Se eu tenho o fruto, eu também consigo reproduzir essa planta, né? Só que de uma forma diferente. Essa semente vai ser plantada, não é? E ali nasce outra plantinha ali. Então, a planta em geral, né, ela tem várias formas de que ela consiga se prolongar aí para que a espécie dela não venha a morrer, não é? Aqui nós temos a semente, né, por fora. Por quê? Porque ocorre, né, alguns casos desse fruto aqui não ser retirado, né, pelo ser humano para se alimentar. E pode ser retirado pelos animais, né? Dentro das florestas, os animais, eles consomem esses frutos, né, dessas árvores. E muitas das vezes, ó, eles retiram o fruto daqui e vão para suas casas, né? Lá na sua casa ele consome, né, a fruta que ele acabou de tirar dali, e a semente é descartada. Então, onde a semente é descartada, não é? Ela vai se fixando ali, ó, entrando no solo, não é? E ali pode nascer, germina ali outra plantinha. Porque essa semente aqui, ó, com o tempo dentro do solo, né? Ela vai criar raízes e essas raízes vão originar uma nova árvore, né? Então você veja como é incrível, né, esse processo, esse ciclo da natureza, para que ela se mantenha fixa, né? E que nenhuma espécie venha a entrar em extinção. Agora a gente vai ver aqui uma parte mais específica das plantas, né? Que são seus alimentos, principalmente focando nos frutos, né? A gente vai ver mais uma vez os frutos agora. Mas vejam só, alimentos in natura são alimentos naturais, ou seja, aqueles alimentos que vêm da natureza, né? Que árvores como essa daqui, ou com outros tipos de planta, ela origina um fruto e a gente consegue consumir esse fruto, ou seja, esse alimento em geral, né? O que não é um alimento in natura? O salgadinho, o miojo, o Danone, né? Isso não são alimentos in natura, eles não são naturais. Eles passaram por um processo de fabricação, né? Até ele se tornar o alimento que vocês têm hoje. Mas alimentos naturais são aqueles que são retirados diretamente da natureza, né? Diretamente da planta. E uma coisa bem interessante, ó, é que cada parte dessa daqui da planta, ela pode originar um alimento pra gente. Inclusive algumas flores, a gente consegue consumir essas flores, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns vegetais, né, in natura, ou seja, são vegetais que vocês se alimentam dele, né? E vou especificar para vocês de qual parte da planta ele veio. Então, vamos começar pela flor, certo? Pela flor, ó, nós temos aqui, ó, o couve-flor e temos também o repolho. O couve-flor e o repolho, ó, são vegetais, ó, que são oriundos de uma flor,
Então, ó, um exemplo de flor aqui são esses dois vegetais aqui e que a gente se alimenta deles, né? São ricos, ó, em vitaminas, né, que o nosso corpo necessita para se manter saudável. Aqui nós temos, ó, alguns alimentos, né, que vieram das folhas. Então nós temos o espinafre, a rúcula e também o alface, ó. Todos esses daqui, né? Esse é só alguns, tá bom? Vieram, são vegetais, né? Que são categorizados como folhas, ó. Tá vendo? São folhinhas e que a gente também se alimenta deles. Nós temos aqui, ó, 3 tipos de vegetal: batata, a banana e a cebola. Ó, se vocês observarem bem direitinho, tá vendo? Todas essas 3 aqui, ó, elas fazem parte do caule. Elas são vegetais, né? Do processo aqui, ó, do caule que a gente se alimenta. Aqui nós temos, ó, vegetais que vêm das raízes, ó, a cenoura, estão vendo? Tudo isso aqui, ó, são vegetais que são provenientes das raízes, eles são as raízes e que a gente consome ele. Temos também, ó, as sementes que são comestíveis, ó. Aqui nós temos o feijão e aqui nós temos o milho. São 2 tipos aqui, ó, de alimento, não é? Que são categorizados como sementes. Ele é a semente de um fruto, mas que eles são sementes de uma planta, mas que a gente consome eles. E para fechar, nós temos os frutos. Ó, temos diversos tipos de frutos aqui e todos eles vieram de uma planta, não é? Então aqui nós temos os frutos, certo? Bom, a aula por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só pedir para a mamãe ou papai mandar para mim no WhatsApp, tá bom? E eu respondo a vocês. Fiquem agora com a atividadezinha do livro.